Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para a gente conversar sobre saúde, especialmente nesse contexto de crise colocado pela Covid-19. Hoje nós vamos conversar com Jonathan Vicente. O Jonathan é bacharel em Ciências Biomédicas pela Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, com pós-graduação na área de Ciências Humanas, com ênfase em Ciência Política, Biopolítica e Saúde Pública. Mestrando e atualmente realiza mestrado no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de patologia clínica e saúde coletiva, com foco em medicina preventiva, bioética, ciências da saúde e saúde pública. É um prazer para nós aqui na Memória da Eletricidade contar com a participação do Jonathan. Eu vou convidá-lo para a nossa conversa. Enquanto ele está entrando, gostaria de ressaltar que a nossa dinâmica é a mesma. Eu vou fazendo algumas perguntas e ao longo vocês podem fazer perguntas para o Jonathan que eu vou passando para ele, tá bom? Bom, Jonathan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para compartilhar sua experiência e conhecimento conosco nesse momento tão sensível da história da humanidade, né, que no Brasil, particularmente, já estamos caminhando para o sexto mês de pandemia e o nono mês do ano, né? Então, queria primeiro, mas antes disso, queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa e profissional. Eu falei bem brevemente um resumo ali do seu currículo, sua trajetória, mas queria que você contasse um pouco sobre ela. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer, né, pelo convite para poder falar de um assunto tão delicado que é esse, né, que nós estamos passando, que é a pandemia. E, bom, começar falando um pouquinho da trajetória nossa, é meio complicado porque é um longo caminho, né, de certa forma. Bom, como o Igor falou, sou biomédico, me formei há uns anos atrás, acho que provavelmente foi em 2017, se não me engano. Desde aquela época até hoje, tenho trabalhado com a área da saúde pública, da saúde coletiva, tenho falado bastante sobre isso, mas eu sou biomédico patologista clínico, que é como o Igor falou, né? O biomédico patologista clínico praticamente é o que muitas pessoas consideram ou faz tudo, né, na área da biomedicina, no laboratório. Né? Então, fazemos exames de sangue, fazemos todos os exames bioquímicos, de hematologia, e assim por diante, dentro do laboratório clínico, né? Também temos outras áreas, como a área de imagem, né, de imaginologia, que é uma área muito expansiva também da biomedicina, que muita gente conhece, mas muitas pessoas não têm conhecimento do que o biomédico faz naquela área, né, como mamografia, ressonância magnética, diversas, né, tomografia, e assim por diante. E temos a área da biomedicina estética, que é a mais conhecida também nos biomédicos, que é a Uhum. aplicação de botox, né, que muita gente gosta bastante. E essa parte que eu né? Foram diversas áreas, passamos por diversos estágios para conseguir chegar na habilitação que a gente é hoje. A maior parte dos biomédicos são patologistas ou pesquisadores, né? No meu caso, eu faço pesquisa agora com a saúde mental dos profissionais da saúde, em tempos de crise, como a pandemia, por exemplo, e atualmente eu estou fazendo meu mestrado, como o Igor falou, no meu mestrado em medicina preventiva, saúde coletiva, na Faculdade de Medicina Preventiva Medicina, na verdade, da USP, aqui em São Paulo. Jana, é muito interessante a sua trajetória e você falou, queria que você falasse um pouquinho mais da atuação do biomédico nesse contexto da pandemia. Eu posso, e aí, né, dizer que pelo menos em três frentes, né, queria que você me complementasse. Acho que uma é na pesquisa, né? Isso, E isso. aí na pesquisa em relação ao próprio ou genoma ou enfim o entendimento do vírus, etc. Uma outra atuação que tem sido muito importante, ou também na a construção de kits diagnósticos, isso também envolve pesquisa, né? A avaliação de qual que é o método
diagnóstico mais eficaz, etc. Isso também envolve pesquisa. Uma outra é justamente a análise clínica, né, Exato. propriamente. E aí uma outra que eu entendo que é do ponto de vista da saúde coletiva, mas assim, no suporte das políticas públicas, né, e as ações nesse contexto. É isso? Você acha que você quer detalhar um pouco mais, assim, da importância do biomédico nesse momento? Você resumiu praticamente tudo, né? Tanto que a primeira biomédica, ou a primeira pessoa que fez o sequenciamento genético aqui era uma biomédica, que é a Jacqueline Sim, Góes, que sim. inclusive ela é uma biomédica sensacional, muita gente conhece ela antes mesmo de ter esse boom dela, né? Porque praticamente o que acontece? A pandemia veio para dar valor a algumas profissões, né? A gente pode observar que muita gente não conhecia, a gente conhecia o fisioterapeuta, mas não sabia que o fisioterapeuta era responsável pela ventilação mecânica, né? Então, a pandemia veio dar um boom, né? Veio mostrar o que cada profissional faz, o que cada profissional é especializado, tanto como você falou, o biomédico está lá para coleta, está lá para análise, ele está em todos os lugares, né? Então, Uhum. tanto na prevenção como na organização, como, por exemplo, nas notificações. Por exemplo, eu, na época da graduação, fiz meu estágio numa SUVES, né? Que é uma parte da vigilância. E lá a gente recebe as notificações que manda para o Ministério da Saúde ou para a Covisa. Então, vai caminhando, né? É uma organização muito bem feita, no papel uma gestão bem perfeita, mas que tem algumas lacunas, tem, né, infelizmente, que devem ser organizadas, mas o biomédico está em todas as partes, né? Como você falou. E eu acho que é muito importante que todo mundo dá valor aos profissionais, aqueles profissionais que a gente não conhecia, para poder entender um pouquinho, para poder ter um pouco de noção do que cada profissional faz. O biomédico ele é uma das partes que está lá, né? Está tanto na prevenção, quanto na organização, quanto na coleta e assim por diante. Uma das coisas que você vem. A gente está. Eu li algumas entrevistas suas, e em uma delas me chamou muito a atenção quando você fala sobre a questão, as populações mais vulneráveis. E isso no começo da pandemia, né? E a necessidade de adaptação das formas de controle e prevenção da pandemia em populações mais vulneráveis, especialmente aquelas que moram em favelas ou em ocupações, como você destacou. E a gente vive um momento de enorme empobrecimento da população. Muitas pessoas que não estavam nessa situação, não tiveram nesse momento, não conseguiram pagar seus aluguéis, tiveram ou que morar na rua, ou ir para ocupações, ou ir para, enfim, morar de favor. A gente vive um contexto de muita vulnerabilidade, especialmente para os mais vulneráveis, a vulnerabilidade é maior ainda, né? Aí queria que você, depois de um certo tempo, a gente já, né, avaliasse um pouco se você percebeu algumas ações que buscassem adaptar essa máxima, fique em casa ou se isole, ou que isso pressupõe um conjunto, né, de determinantes sociais ou de acessos, né, que não só o fique em casa como um slogan, ele já pressupõe um conjunto, né, de acessos e de privilégios que devem ser reconhecidos e pensados sobre para poder ter adaptações. Você viu, né, nas ações dos governos, das políticas públicas, alguma adaptação em relação a isso? Sabe que você tocou num ponto bem delicado, que é uma coisa que muita gente não percebe, né? Eu fiquei com receio. Eu vou até começar um pouquinho desde o começo, porque eu fiquei um pouquinho com receio da pandemia quando chegasse na nossa população, né, no país. A gente pode observar que países como, por exemplo, a China tem a população bem pobre, temos também. Mas eles conseguem organizar, eles conseguem, mesmo tendo bilhões de pessoas, eles conseguem organizar uma política pública perfeita para poder fazer essa população não ser infectada. A Índia, por exemplo, ela tem uma população muito pobre, muito pobre. E ela também está sofrendo bastante com o coronavírus. A África do Sul também está sofrendo muito com o coronavírus. E a população deles também é uma população bem pobre. No Brasil, a gente tinha um tempo, de certa forma, até o período que chegasse a doença, para nos organizarmos, para poder fazer uma política pública perfeita, para não infectar todas as pessoas, principalmente a população mais vulnerável.
A gente tem aquela questão do privilégio, temos aquela questão do direito, né? Temos duas, eu penso das duas formas. A questão do privilégio, porque muita gente não vai ter o, entre aspas, privilégio de ficar em casa. Uhum. A população mais vulnerável, a população pobre, tá tendo o seu direito negado, né? Porque é um direito da pessoa ficar em casa numa pandemia, né? Tipo, eu não posso ficar doente, eu tenho o meu direito de ficar não doente, né? Ficar saudável. E eu não vi uma política pública de nenhuma parte, nem do Estado, nem do Estado, nem do município, muito menos do federal, para controlar essa pandemia. Então, eu acredito que agora, por ser um momento um pouco tarde, de certa forma, porque já Uhum. passamos de 100 mil mortos, temos mais de 3 milhões de pessoas infectadas, eu não vi uma política pública perfeita e eu espero que uma política de prevenção possa vir para controlar um pouco mais, porque a gente ainda está com 1.000 mortes diárias, nem que seja próximo a 1.000 também, né? De 900 a 1.000 já é muito grande, já Uhum. é muita gente para um país do tamanho nosso. Temos 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas e mesmo assim a gente não conseguiu controlar uma pandemia. Eu já fiquei com receio desde o início, quando chegou a pandemia no país, que a gente não ia conseguir controlar. E olha que eu pensei, assim, sinceramente, se havia uma possibilidade de controlar essa pandemia posteriormente. Mas a gente agora já está num momento tão que as pessoas praticamente já não ligam mais, o Uhum. governo federal também não liga mais, e a gente já perdeu um pouco das esperanças. Então, de certa forma, eu acredito que deveria ter feito políticas anteriormente, sim, políticas públicas eficazes para controlar. Ah, mas enfim, não conseguiu. E deveria ter feito essa política antes do que chegar nessa quantidade de casos que já estamos agora, né, no caso. Diários, é. E tem uma das questões de, se a gente, como você falou, né, no Brasil, a gente começou a entrar em quarentena, os casos são do começo do ano, mas em meados de março, né, que começou esse processo, e em meados de março, já quando já se tinha, né, informações sobre, na China, na Itália, né, na experiência italiana, que é É, catastrófica no sem, sem, início, né? sem falar também que tivemos muitas subnotificações, né? Tanto que Exatamente. as notificações naquela época eram só para pessoas que viajaram. A gente já sabia que praticamente podia ter tinha pessoas infectadas aqui dentro, mas não, só vamos notificar quem viajou. Então, Isso. quem apareceu com sintomas assim parecidos, eles não notificavam. É uma Então, gripe, sei lá, é uma outra coisa. Então você tem, e com isso, assim, também tem um momento de uma falta de observação comparativa, né, com o que está acontecendo no mundo e como nós podemos, aqui no Brasil, fazer em relação a isso. O que eu gostaria de te perguntar é que uma das questões centrais que ficou nesse debate era a questão da testagem, né? A testagem como sendo fundamental, testagem em massa, né? As recomendações da OMS, naquela época, eram a testagem e testagem, isolamento, distanciamento, quarentena, inicialmente em casos necessários, né? E a gente não fez a testagem em massa, a gente também não fez de modo adequado isolamento, né, por várias questões. A gente também não fez. O distanciamento agora tem sido rompido também por conta né, de aglomerações, festas, bares, etc. A gente tem visto isso. Qual que é a nossa esperança? É só a vacina? eita, pergunta difícil de responder. Bem que você falou que o teste foi de certa forma, foi um passo muito importante, né? Por exemplo, a Coreia e a China, eles rastreavam, testavam a população, eles isolavam a pessoa para que a pessoa não infectasse mais ninguém. Depois veio a outros países, por exemplo, a Taiwan, Hong Kong, Singapura, que toda pessoa que saísse da quarentena recebia uma multa, né, uma multa alta, então a pessoa praticamente ninguém saía na rua. Aqui no Brasil, a única solução que temos, né, não é única,
totalmente, é a vacina. Porque as pessoas aqui, elas não já perderam as esperanças, como eu falei para você, literalmente. As pessoas elas estão com medo, algumas estão com medo e não estão saindo. Isso já de certa forma ajuda, né? Uma pessoa não saindo já está ajudando. De Uhum. certa forma, não propagar a doença. Mas imagine todo mundo saindo e aí já perde o controle total da pandemia no país. E já perdemos, na verdade, né, de certa forma. Então, atualmente, como a gente ainda não chegamos na imunidade de rebanho, eu acredito que pode ser pode ser, né, na verdade, que é a vacina que vai demorar muito para chegar. Então, até Uhum. lá, praticamente quase 50% da população já se infectou, né? Então, não tem jeito. Acredito que até lá somente com isolamento ainda, mas aí vai ser um trabalho muito complicado tentar convencer essa população novamente a se isolar, a se cuidar, a fazer a higiene adequada, tendo que uma população que também não tem água, né, de certa forma. Uhum. Temos aí empresas, por exemplo, que não, a gente, por exemplo, tem pessoas aí que não pagaram as contas porque perderam o emprego. E a Sim. empresa está indo lá cortar a água porque a pessoa não está pagando a conta, né? Então, temos essa questão, temos outras questões políticas, públicas, que devem ser levantadas. Preços de álcool em gel, para mim, álcool em gel deveria ser gratuito, de certa forma. Sim. Sim. Porque as pessoas, quem não tem dinheiro, meu, quem paga R$ 10 um potinho desse tamanho de álcool em gel? É. Não dá para pagar. É. Né? Tem população muito vulnerável, tem população que está indo trabalhar mesmo, que a gente esteja de quarentena, porque o patrão não liberou. Então, a nossa solução ou é a vacina, ou é um isolamento, uma política pública muito perfeita para grupos específicos conseguir se isolar. Não, eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque, na verdade, o que a gente passou a observar ao longo do tempo é o quanto que a população mais vulnerável ela foi se tornando mais vulnerável em relação à doença. Isso que falhou. Peraí. Pronto, voltou, voltou. Opa, Opa. voltou. Não, o que eu estava falando aqui, é que a gente foi observando ao longo do tempo, é que as populações mais vulneráveis, moradores de ruas, né, também pessoas com trabalhos ou Sim, informais, né, trabalhadores informais, como entregadores, diaristas, cuidadores de idosos, que têm que fazer esse deslocamento, usar transporte público, se deslocar pela cidade inteira, foram as pessoas mais infectadas, né, e mais comprometidas nesse momento, né? Então a gente tem uma situação que quem mais está adoecendo atualmente são as pessoas mais vulneráveis, de uma maneira, né, que é parte da nossa estrutura social também, né? Há um descomprometimento quando não mais atinge tão os mais ricos, a classe média, né, etc., já não atinge mais tanto, né, atinge mais aqueles que têm. Então, tem essa questão de que a gente não, né, como nação, não nos preparamos para proteger os mais vulneráveis, para além do auxílio emergencial, como você falou, são outras medidas, né? Álcool gel, né, a distribuição gratuita de máscaras, por exemplo, a gente não teve esse tipo de. E como é que você veria isso, tendo isso, como é que você acha que com essas medidas a gente estaria numa situação melhor no Brasil? sabe que você falou uma coisa muito importante, que é a população que é mais vulnerável, que praticamente é uma população bem grande no nosso país, né? Tipo, provavelmente 50% da população é vulnerável, né? Temos pessoas. A gente não está falando apenas de pessoas que não têm condições financeiras, a gente está falando de pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas de hipertensão, diabetes, a gente está falando de muitas coisas, a gente está falando de uma população muito grande. E essas medidas deveriam ser feitas, deveriam ter sido pensadas bem antes mesmo, como você falou, bem antes mesmo da pandemia chegar no nosso país. Olha, eu acredito que o que poderia ter feito para poder evitar isso.
Jonathan, acho que. Jonathan? Pronto, pronto. Voltou, Voltou. voltou. É porque aqui caiu a conexão. Enfim, alguns bairros daqui da capital de São Paulo, por exemplo, temos casos grandes, porém com menos mortos. Por exemplo, bairros de Pinheiros, por exemplo, um bairro nobre de São Paulo, temos bastante casos, porém com poucas mortes. Ou bairros, por exemplo, da periferia, como Sapopemba, aqui na Zona Leste, São Mateus, ou até mesmo lá na Zona Norte, como a Brasilândia, por exemplo, temos pouco, entre aspas, tá? Poucos casos comparado à quantidade de mortos e muitos mortos. É, poucos casos, mas muitos mortos, né? Então, o que acontece? Eu acredito que uma política pública que poderia ter sido feita era equipar os hospitais das regiões que estão recebendo as populações, a população em geral, né, da região, que esteja vulnerável, que esteja infectada, e equipasse melhor esses hospitais, porque a população que está indo em hospitais privados da região central de São Paulo, como Pinheiros, Itaim essas coisas, elas estão saindo curadas praticamente, 100% curadas, Uhum. perfeitas, e tem um baixo índice de mortes nessas regiões. A política melhor que poderia ter sido feita era equipar os hospitais. Essa é uma política perfeita, já que a gente não ia conseguir controlar depois, posteriormente, a quantidade de casos que a gente praticamente já sabia que a população não ia obedecer à quarentena, né? Porque a população é um Uhum. pouquinho complicado também. Mas a política pública federal poderia ter sido evitada, poderia ter colocado a aplicação em empresas para não poder fazer essa população demitir uma população grande de pessoas, além do auxílio emergencial, que ajudou bastante algumas pessoas. Então, a primeira política daquela época, no começo da pandemia, era equipar os hospitais, fortalecer a quarentena, fortalecer as pessoas de se manterem na quarentena, que é um momento muito importante, e claro, higienização, disponibilização de máscara gratuita, álcool em gel gratuito, porque a gente lembra daquela época, né? No comecinho da pandemia, as pessoas aproveitavam a situação para colocar o álcool em gel a R$ 30. E as pessoas não tinham dinheiro para Uhum. R$ 30, né? Uhum. Então, não é desse jeito que funciona uma política pública adequada. Equipar gratuidade para máscara, gratuidade para álcool em gel, equipar os hospitais e assim por diante ajudaria muito a evitar onde a gente está hoje. Eu vou fazer algumas perguntas agora que são mais algumas dúvidas em relação, porque a gente está vivendo um momento quase de um fim da pandemia por decreto, né? Isso acho que em todos os municípios do país, né, nos estados, né, brasileiros, a gente está vivendo um fim da pandemia por decreto, embora os dados epidemiológicos digam o contrário, né? A gente está vivendo a abertura de vários serviços e que envolvem aglomeração, serviços e o É, inclusive, comércio. hoje aqui em São Paulo abriu todos os parques, até o horário à noitaço, tipo, até 10 da noite, até meia-noite. Ibirapuera vai ficar aberto até meia-noite. Isso já, nossa, sem comentários, sem comentários. Né? Enfim, e não tem menor controle, né? Na verdade, da Não aglomeração tem. não tem menor controle da aglomeração. No Rio foi decretado esses serviços, espaços culturais, como cinema e teatro, né? No estado, a prefeitura ainda não efetivou. Mas, enfim, queria que você falasse um pouco primeiro, assim, genericamente, desse fim da pandemia por decreto, é, né, quase um pós-pandemia na pandemia, né? Quase, enfim, é viver um pós-pandemia na pandemia, diferente de outros países como Portugal, né, como Espanha, que realmente estão vivendo um pós-pandemia, né? Porque não tem mais números de mortos, os casos são muito pequenos. Eu fico me lembrando na própria Itália, quando teve um caso, já começou pensou em se fechar o país de novo. Enfim, né, são posturas muito diferentes. Queria que você falasse um pouco disso, né? Do que essa abertura pode impactar no relaxamento das medidas preventivas e, consequentemente, também, né, no aumento da transmissão do vírus. A abertura
de maior parte dos comércios, vai fazer as pessoas acreditarem que já tudo já passou. O psicológico delas vão praticamente abrir a mente e falar assim, nossa, você está abrindo tudo, praticamente já está tudo normal, já podemos fazer aglomeração, já podemos encontrar com os amigos, podemos ter menos medidas sanitárias, mas aqui, por exemplo, em São Paulo, eles estão abrindo os comércios, porém essa pessoa só pode entrar dentro dos estabelecimentos com máscaras, o transporte público é proibido ficar sem máscara, não pode ficar sem máscara, que você é expulso do transporte público de certa forma. Eu acredito que, nossa, eu acredito que deveríamos pensar, refletir um pouco sobre isso, porque a gente sabe que não acabou a pandemia. Uhum. Todos nós sabemos, mesmo que sendo por decreto, que eles estão abrindo muitos locais, eles estão fazendo por níveis, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5. Isso. E acredita que isso ajuda de certa forma, sendo que um país inteiro deveria fazer a mesma coisa, não apenas uma cidade. Por exemplo, eu moro na divisa de duas cidades, né? Uma cidade do lado está em um nível, na outra está do outro nível. Eu posso sair daqui de boa andando e vir na outra cidade tranquilo, em outro nível, sem usar máscara, por exemplo. Não é desse jeito que funciona, né? Tem um shopping aqui no interior de São Paulo que é no meio da divisa de duas cidades. Metade do shopping está aberto, metade do shopping está fechado. Não é assim, não é assim que deveria ser feito. Deveria ser feito um conjunto, deveria ser feito um país inteiro, um federal, um concreto, né? Uma coisa que funcione, né? Essa medida de abertura, ela vai sair pela culatra, de certa forma, porque olha que a gente viu em Manaus, por exemplo, no Amazonas também, Sim. no estado inteiro, na verdade, que abriram as escolas, né? Eles estavam abaixando o número de infectados, abriram as escolas, o negócio disparou, subiu, e a gente, como a gente já falou sobre isso, as crianças, elas não conseguem, a gente não consegue controlar nem os piores das crianças. Imagine uma doença que necessita de higiene, necessita de um monte de coisas para poder fazer esse controle total da pandemia em si. Então, acredito que não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Deveriam ter sido pensadas mil vezes antes de poder abrir 100% os comércios. Aqui, por exemplo, está abrindo bares, e bares está lotando. Bares estão... não pode ficar dentro do estabelecimento, mas fica aquela multidão do lado de fora do estabelecimento. Uhum. Mas está tudo aglomerado, está todo mundo muito junto. Bairros de classe média, praticamente com a calçada toda fechada, eles têm aqueles parquinhos, né, com cadeirinhas do lado de fora. E isso piorou a situação, né? De certa forma, as pessoas estão aglomeradas lá naqueles parquinhos, né? Se não está dentro do parquinho, está no meio da rua. Então, mas continua aglomerado. Bairros como a Vila Madalena, por exemplo, está praticamente quase todos os comércios abertos. Então, fica aquela questão, né? Por que eles abriram sabendo que a população está relaxando as medidas de prevenção? Elas não estão se protegendo, elas estão lavando as mãos, elas não estão se cuidando para poder evitar que passe. Aí também vem aquela outra questão que eu queria comentar também, são as pessoas que ficarem infectadas. As pessoas que ficarem infectadas, elas já querem sair. Já fiquei infectado, já fiquei doente, já estou imune, já posso sair. Você está praticamente ajudando a outra pessoa, de certa forma, também pensar da mesma forma, aquela pessoa que não ficou infectada, ele está saindo, então vou sair também. Então fica aquela questão psicológica, né? Maria vá com as outras. Né? Uhum. Então não ajuda, de certa forma, nem um pouquinho a abrir o comércio nesse momento tão delicado que a gente está passando. E aí, para alguns pontos nessa volta, eu vou destacar algumas situações. Uhum. Uma delas embora não seja o momento mais adequado, e me preocupa muito também a questão da segurança, especialmente no trabalho, pessoas que estão tendo que voltar aos seus Sim. trabalhos, né? E aí eu tenho refeitório, restaurantes, etc. Eu queria que você falasse quais são as principais medidas, né, que as pessoas devem ter nesse momento. Por exemplo, aí elas devem sentar juntas, Não. na mesma mesa, elas devem, né, obviamente, compartilhar talher, não, elas devem, quer dizer, quais são as medidas, até mesmo os refeitórios, dependendo do trabalho, tem refeitório ou serviço de self-service, essa é a melhor forma, porque você pode contaminar o alimento, né, o consumo de alimentos crus, por exemplo, como
na comida japonesa, né, que tipo de cuidados, né, se deve ter nesse momento, especialmente nesses ambientes que no ambiente, o que eu percebo de maneira geral, né, Uhum. é que no ambiente de trabalho houve uma maior preocupação, de modo geral, né, especialmente quem trabalha em escritório, etc., um certo distanciamento, às vezes de rodízio, né, porque as baias dos escritórios são muito aglomeradas já, né, cada um fica ali e Aham. faz, então, um esquema de rodízio, etc., que aí eu queria que você avaliasse, assim, né, se por um lado, se essas medidas são suficientes, né, e por outro, me parece mais preocupante a questão da alimentação, né, os momentos de Uhum. alimentação que são momentos de relaxamento também, né, inclusive relaxamento físico, relaxamento Uhum. psicológico e até com as medidas mesmo, né? Então, vou almoçar, conversar, bater um papo, isso, né? Quer dizer, o que Bater um papo. que é, Então, Igor, a questão é assim, aqui próximo do HC, aqui perto da FME USP, as pessoas, os locais de comida, eles estão com um X no canto, de uma distância de mais ou menos de 1 metro para outra pessoa, nesses refeitórios. Sendo que a maior parte dos refeitórios daqui da região não estão fazendo as pessoas comerem no refeitório. Então as pessoas estão pedindo o delivery. Então a pessoa pega lá a comida dela, não tem mais aqui eu vejo assim, né? Não tem mais o self-service. Eu vejo as pessoas já saindo com a marmitinha praticamente pronta uhum, e levando. Se tem self-service, eu vi também em alguns lugares, não sei se foi no Rio de Janeiro aí com vocês, que eles estão colocando plásticos ou fazendo a pessoa lavar a mão e, claro, usar máscara na hora de se servir e levar para casa também, né? Eu não sei se está acontecendo de vocês aí no Rio, de certa forma, comer no local. Mas aqui em São Paulo não vejo locais que estão, praticamente eles estão muito criteriosos nesse ponto de vista. Não vejo locais que eles estão fazendo as pessoas comerem naquele estabelecimento. Estou vendo muitas pessoas levando para fora do estabelecimento. Mas o que acontece? Tem aquelas pessoas que pegam a comida, levam para o refeitório da empresa. Aí fica aquela aglomerado dentro do refeitório da empresa. Aí já não ajuda. Né? Tem muitas empresas que estão fazendo, estão tentando fazer o máximo possível de fazer o quê? Catar, fazer os almoços intercalados, né? Cada uhum, um vai um por um, né? De 20 em 20 minutos, você tem 20 minutos para comer, mas aí o seu resto do almoço você faz em outro local. E assim por diante. Eu vejo muito isso, mas eu estou vendo também muitas empresas que estão preferindo fazer o home office. Muitas empresas não estão mais conseguindo pagar o aluguel, né, também, do estabelecimento, então teve que fechar a empresa física e fazer as pessoas irem para suas residências. Então, muita gente está fazendo home office. Mas essa questão de fazer a alimentação no mesmo local, utilizar estabelecimentos é completamente errado, né? Eu acho que vocês que estão assistindo, provavelmente, pessoas que têm interesse, pega o seu alimento, leva para a residência, ou pega o seu alimento, coma num local aberto, né, longe de outras pessoas. Tem muita gente que está fazendo o quê? Catando sua marmitinha e comendo, por exemplo, numa praça, uhum. longe de outras pessoas. Uma forma de ajudar. Não o correto, né? Porque você está no seu horário de almoço, poderia estar num local mais. Mas é o que a gente tem atualmente, né? Essa é uma questão muito delicada, estamos passando por um momento muito delicado, então a gente precisa fazer o nosso melhor possível para evitar a contaminação da população em geral. Eu vi pessoas que estão utilizando mais talheres de plástico descartáveis para poder evitar também utilizar dos locais de refeições que eles também disponibilizam nas empresas, algumas empresas disponibilizam talheres, mas as pessoas não estão utilizando mais. E é uma forma fácil, né? De certa forma, você pode utilizar seu talher levando de casa também, né? Marcando, claro, que é seu. E é uma forma de ajudar, né? Self-service, a comida japonesa. Você falou assim, que aqueles alimentos crus, né? Que já tem outros problemas, né? De certa Uhum. forma, de higiene. É, gostoso, muita gente gosta, eu amo de paixão. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem que ser criterioso com o que a gente vai fazer, o que a gente vai passar, o que a gente vai se alimentar, né? Se você for num local de estabelecimento onde há poucos critérios de higiene, onde você está vendo que não há
pessoal. Isso deveria ter sido antes da pandemia também, né? Você está Uhum. vendo que não tem higiene, que não tem os quesitos perfeitos para evitar uma pandemia, para evitar um surto de doença naquele local, por exemplo, já desista, vai se fazer alimentar. Ou você pode fazer o quê? Melhor, que eu acho, eu super recomendo também que a pessoa levar de casa. Fazer sua própria marmitinha e levar de casa. Você está economizando dinheiro, você está economizando de se infectar no local público, você está se infectando muitas coisas para ajudar a manter essa pandemia, a manter, né, tentar controlar essa questão de infecção da pandemia. E um outro ponto que a gente tocou, você tocou brevemente com o exemplo do piolho, que eu acho um ótimo exemplo, que é a questão da volta às aulas, né, do retorno às aulas, que é uma questão muito delicada e muito sensível, né? Por um lado, a gente tem muitos pais e responsáveis por crianças que estão tendo que voltar ao trabalho e não Sim, tem mais o suporte de creche ou das escolas, né, infelizmente. para esse momento, então cria-se situações muito complicadas. Por outro, né, as escolas e as creches e as crianças não conseguem nem evitar a transmissão de piolhos, né? Então, qual garantia que essas escolas poderão dar em relação a algo tão mais complexo que é a Covid-19? Como que crianças que socializam no toque, né, a socialização da criança Exatamente. é no toque, no abraço, né, Mão na é, boca. mão na Ai, nossa, é boca. Não, criança. é criança, né? De pegar as coisas no chão, colocar na boca, de morder o amiguinho, né? Tem esse contato muito forte. Como que evitar essa transmissão? Saiu uma pesquisa dizendo que a transmissão nas crianças é muito grande, muito mais do que a gente imaginava, né? Então, você acha que é um momento adequado de volta às aulas, é, ou não? Ou se volta como? Então, como você falou, é difícil, é uma pergunta muito difícil, porque temos os pais que dependem da escola para deixar seus filhos. No começo da pandemia, falavam que crianças não se infectavam. Sim, Tivemos muitos verdade. casos de crianças infectadas, né? Não há momento de volta às aulas, isso é evidente. Por exemplo, a USP, por exemplo, só vai voltar às aulas o ano que vem. E não é Sim, crianças aí, já é sim. adultos. Então, o que poderia ajudar? Políticas públicas poderia ajudar bastante nessa questão. A política pública que eu falo, tanto que financeiramente, né, falando para a população, pô, a pessoa tem um filho e precisa do filho para ficar em casa, e o filho vai ter que ser obrigado a ficar em casa, a pessoa vai ter que ser ajudada financeiramente para poder conseguir ficar em casa, e a empresa também tem que ser ajudada financeiramente por ter perdido um funcionário por esse tempinho. É uma política pública que poderia ser útil. Outra política pública que poderia ser útil não é contratar babá, gente, porque contratar babá aí que nossa, isso Uhum. aí é pior ainda, porque ia pegar Pior uma ainda. pessoa, por exemplo, uma pessoa sair de um local e ir lá ficar depois ter que voltar para o seu trabalho, não, assim não ajuda muita Exatamente. coisa. É uma política pública que poderia ajudar também entre aspas, tá, um cursinho para uma jovem, um irmão mais velho, por exemplo, cuidar do seu irmão mais novo. É uma política pública que muita gente pensou, que eu até conversei com um colega do meu departamento, que é uma política pública, entre aspas, efetiva. Porque mesmo que a gente sabe que adolescentes também são meio, né, meio bagunceiros, meio bitoladinhos na cabeça, eles poderiam, de certa forma, ajudar a cuidar do seu irmão. É uma política pública muito eficaz também, que é a criação do seu irmão mais novo através do irmão mais velho. Então, a volta às aulas atualmente não é uma boa opção, né? Não deveria. A gente já viu, a gente já teve um exemplo muito grande que foi o Amazonas, como a gente acabei de falar para Uhum. você, que voltou às aulas e a gente teve um colapso total no número de infectados, praticamente subiu praticamente, e eles estão passando por um momento muito delicado. Eles já passavam no começo da pandemia, que foi o primeiro estado, de certa forma, a sofrer Teve bastante colapso do com a sistema, crise né? com a crise sanitária que a gente está vivendo, que é praticamente a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Então a gente não.
colocar as crianças para ir para a escola, sabendo que elas também podem se infectar, de certa forma, ou elas podem transmitir, é complicado. É complicado, muito complicado, e é uma política pública que tem que ser muito bem pensada, tem que ser uma política pública multiprofissional, né, com diversos profissionais, epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, sociólogos, pedagogos, principalmente pedagogos, que também são os que trabalham com os jovens, né, para poder construir uma política perfeita, né, uma política Uhum. de mitigação, de controle da pandemia, né. Tem uma outra coisa que é dúvida minha também, é Uhum. muitos estabelecimentos estão utilizando a medição de temperatura A temperatura. na porta, etc., para permitir. Academias têm feito isso, né? Há muitos estabelecimentos têm utilizado isso. Eu vou dar dois exemplos e para ver o Uhum. que você acha. Esse exemplo, né, de estabelecimentos como academia que têm utilizado alguns shoppings também, né, têm utilizado o aparelho de medição de temperatura como uma Uhum. forma né, de controle, etc. Eu queria, do ponto de vista, né, biomédico, que você falasse sobre isso, se é uma forma eficaz de controle ou não. O outro exemplo que eu tenho visto são, e aí não são tão oficiais assim, mas estão se tornando praticamente Uhum. muito recorrentes, são festas. Festas em que você Festas. precisa, que você precisa apresentar o seu resultado, você faz um teste rápido. Eu recebi isso de vários amigos, assim. Que você Não é faz o teste, possível. que você faz o teste rápido antes de entrar. É tipo assim, além do ingresso, você faz o teste rápido para entrar. Obviamente não são festas, né, que tem uma divulgação muito grande, são festas mais clandestinas, né, entre Ah, quando aspas, isso é assim. mas que você está tendo esse tipo de precaução, digamos assim, com o teste rápido, você faz ali, aí apresenta o resultado e pode entrar na, na, quais são. Queria que você comentasse isso, que tem sido um comportamento muito, muito frequente. Assim, queria que você comentasse um pouco das duas. Esse do teste como passaporte, é quase o passaporte imunológico, né? O IgG, Isso. IgM, que virou uma coisa, enfim, virou algo como É bem sendo elitista, né? na boca, ele é De bem certa forma. elitista, na boca do povo Porque também, mas me pessoa, fala. imagine gastar com milhares de reais para fazer testes de uma pessoa que provavelmente pode estar infectada, mas um teste rápido não é eficaz, totalmente eficaz, gente. O teste rápido uma porcentagem muito grande de erros, né? Não é uma coisa que serve para, eu vou levar a pessoa lá dentro de uma festa, fazer um teste na porta para ver se ela pode entrar ou não. Não é assim, né? E também é uma coisa muito elitista, né? Uma pessoa, tipo, fazer um teste para poder entrar numa festa. Tipo, se o teste está positivo, ela não vai entrar e ela vai ter que voltar no transporte, vai ter que pegar o Uber, se infectando de novo, um monte de gente. Nossa, é muito. Nossa, esse foi a pior ideia possível, foi esse teste rápido. Já a questão da temperatura, uma questão da temperatura, ela é uma questão importante, mas também não é tão eficaz assim, né? Porque muita Uhum. gente também não tem febre. É A pessoa fica sintomático. infectada, mas também não tem febre. Uhum. Exatamente. A pessoa fica totalmente assintomática, mas ela pode estar com outros sintomas, ela pode estar passando também, né, de certa forma. Eu, por exemplo, fiquei com sintomas, não sei se foi o mês passado. Eu fiquei com febre durante 2 dias, mas eu não saí de casa. Eu fiquei 14, nossa, eu fiquei trancado no meu quarto durante 14 dias. Porque se eu comecei a sentir sintomas, eu falei assim, ai, meu Deus, eu não vou poder nem ir pra USP, eu não vou poder nem estudar, não vou poder fazer nada. Tá, eu senti sintomas, fiquei em casa, medi minha temperatura a cada 3 horas. Minha febre chegou a 40 graus no sábado. Chegou a 40 graus, eu sentia, não sentia tosse. Ó, um sintoma que eu não sentia tosse. Mas eu sentia febre, dor no corpo, cansaço, dificuldade de respirar, muito cansaço, principalmente. Mas eu só tive febre. Praticamente uma coisa muito forte. E controlar a pessoa por temperatura, que é um sintoma frequente, mas nem todos possuem. É frequente, Uhum. mas nem todo mundo, de certa forma, tem a febre. E pode estar sintomática.
Então, não é uma medida muito boa. É uma medida que é recomendada de certa parte, por muitos órgãos de saúde do mundo, até mesmo pela OMS, controlar a temperatura, mas ela não é tão eficaz quanto fazer uma quarentena, um isolamento social, né? O isolamento social foi a melhor medida possível para controlar uma pandemia. Fizeram isso na China, fizeram isso na Itália. Controlaram, controlaram. Até hoje eles estão controlando, de certa forma, algumas cidades ainda, poucas cidades pequenas ainda estão fazendo esse isolamento, mas eles estão fazendo, e a temperatura não foi uma ideia boa, porém, de certa forma, entre aspas, eficaz. Uma outra questão que eu Mas queria te perguntar. a Dos dos testes testes rápidos, sem rápidos. chance. É, eu imaginava. Sem chance. Eu imaginava. Sem chance. Quando eu recebi de várias pessoas, porque, né, como eu estou fazendo as lives, conversando, então muitos meus amigos Uhum. me mandam várias coisas que eles veem. Recebi de vários amigos, assim, das festas, etc., com teste rápido. Eu falei, gente, primeiro tem uma questão, se os planos de saúde estão desobrigados é, a fazer a testagem, né? Só em situações, né, em que a pessoa tenha Aham. sintomas, prescrição médica, não é? Quer dizer, então não pode ser assim. Então as pessoas vão fazer voluntariamente, vão pagar, portanto, não é barato fazer um teste. A pessoa não vai, tipo, gratuita, ela vai Então chegar as na festa, ela duas tem que pagar pelo teste? são as duas situações. Ela pode pagar, ela pode levar, apresentar o teste, e tem que ser um teste recente, ou ela faz lá, mas paga também Nossa. para Ela fazer paga lá. as duas formas. Sim, É dois, elitista. Não tem jeito. totalmente, Deve totalmente. ser o quê? R$ 200 para fazer esse teste, cento e pouco, É, porque é esse o valor que eles estão isso, cobrando. isso. Não é assim que funciona, gente. Não Meu é Deus. assim que É, funciona. E você não sabe também que quem está manuseando, manipulando o teste, né? Quem está fazendo, né? Enfim, na rua, sabe? Eu fiquei assim, pensando nas piores condições possíveis, né, para isso. Mas um outro ponto que eu queria que eu queria te perguntar, que você falou no início, que tá uhum, pesquisando saúde mental e dos profissionais de saúde nesse contexto. Queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa e do que você está. Eu sei que está no início, mas queria que você falasse um pouco tá. sobre isso. Não, claro. Desde quando começou a pandemia, já pensei assim, meu Deus do céu. A gente está muito de crise, os profissionais da saúde já são sobrecarregados e ainda vai ter que lidar com óbitos frequentemente, vai ter que lidar com pessoas passando mal frequentemente, pessoas em situação de pânico, com falta de ar. Vão ver que praticamente um país de 200 milhões vai ser resumido em 1 milhão de profissionais, por exemplo. 200 milhões de pessoas e 1 milhão cuidando dessas 200 milhões de pessoas, de certa forma. Então eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que estudar, de certa forma, a influência do Covid-19 na saúde mental desses profissionais no contexto tanto hospitalar, né, quanto no contexto de unidades de pronto atendimento, atenção primária, secundária e terciária. Então, minha pesquisa, no caso, ela não é somente no país, no Brasil. Ela está pegando artigos de diversas partes do mundo, de pessoas da Itália, da China, onde a gente teve grande surto de pessoas profissionais da saúde que tiveram depressão, ansiedade, insônia. Tivemos casos de suicídio de profissionais da saúde, tivemos casos inclusive, é bom a gente colocar depois na descrição o número, né, de prevenção. Tivemos muitos casos de profissionais que, de certa forma, adoeceram e perdemos muitos profissionais também para a doença, né, de certa forma. Então, eu e a minha orientadora, no começo da pandemia, a gente falou assim, a gente poderia fazer um projeto, escrever um artigo, fazer uma dissertação sobre isso, né, sobre a influência da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde. É isso que a gente está pesquisando atualmente, né? Tivemos no país, atualmente, pela minha contagem, assim, tivemos poucos profissionais que cometeram suicídio. Entretanto, tivemos muitos profissionais que ficaram doentes, psicologicamente falando, mesmo com diversos hospitais, diversos conselhos, principalmente o conselho de psicologia, que ajudou bastante Uhum. na divulgação de linhas, de conselhos, até atendimentos gratuitos
para os profissionais da saúde. Tivemos o Ministério da Saúde que fez uma cartilha, tivemos a Organização Mundial da Saúde que fez uma cartilha. A Organização Mundial da Saúde, eu acho que ela fez muito pelos profissionais da saúde, porque ela fez não só a cartilha para os profissionais da saúde, como ela fez para a população em geral, fizeram para as pessoas que cuidam de idosos, população vulnerável. Então, eu acho muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? O profissional da saúde que está lidando com a pandemia atualmente. Então, essa pesquisa vai sair provavelmente, como a gente está no começo da pandemia, e essa pandemia, pelo nosso ponto de vista, vai durar um bom tempo ainda, de certa forma, ela provavelmente vai sair no final do ano que vem, provavelmente. A gente já tem uns dados bons. Mas tem os institutos de psiquiatria que também estão fazendo esse estudo, né? O Instituto de Psiquiatria daqui da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Unicamp, também estão estudando bastante saúde mental dos profissionais da saúde. E eu acredito que pós-pandemia o profissional vai sair totalmente diferente. Vai ter uma visão completamente diferente. Eu acho que vai ter, pelo que a gente vê, eu acho que vai ter um grande número de pessoas que vai se aposentar, de certa forma, depois da pandemia, porque ela literalmente acabou com o psicológico de muitos profissionais. Acabou com a esperança de muitos profissionais, né? Eles não estavam eles não estavam preparados para lidar com uma crise tão grande quanto foi a pandemia no nosso país. Por exemplo, na Itália, tivemos a aposentadoria de uma grande parcela. Tiveram que pegar pessoas aposentadas para trabalhar também, né, de profissionais da saúde para trabalhar. E esses profissionais da saúde acabaram falecendo. E a gente tem que estudar bastante a saúde mental, porque a saúde mental ela está vindo, ela vai, de certa forma, afetar muitos profissionais da saúde, e eu espero que dê, de certa forma, conselhos, né, psicologicamente falando, para que essa população não fique tão vulnerável, né, que é a população de profissionais da saúde e a saúde mental deles. Porque tem uma questão especialmente muito insuflada pela mídia, em geral, é a questão dos heróis, né? Eu acho que essa representação profissional da saúde como heróis, ela, se por um lado pode parecer positiva, que gostaria de conversar com você sobre isso, ela também pode ter efeitos muito negativos, né? Porque a ideia de herói retira todas as desigualdades, né? Os determinantes sociais daquele processo. Como assim herói? Se eu não consigo abraçar meu filho, se eu não consigo estar com a minha família, se eu tenho que estar em quarentena da minha própria família dentro de casa, às vezes, pela exposição que eu tenho. Como assim herói se eu não recebo? Tem que lembrar também que há pouco tempo atrás, herói era considerado apenas um médico. Sim. Né? O herói era considerado apenas um médico. Aí eles viram que tem mais profissionais da saúde, não só o médico em si. Temos o biomédico, temos os enfermeiros. As enfermeiras adoeceram bastante, né? Tivemos muita enfermeira adoecendo, que elas, praticamente, elas são porta de entrada. Você vai dar de cara com uma enfermeira depois que você vai passar para o médico. Né? E as recepcionistas, todos os profissionais da saúde em si, os profissionais essenciais, como os faxineiros, por exemplo, que também ficaram muito doentes. Muito doentes. Os maqueiros, exatamente. Essa questão que os heróis, a gente começou a perceber quem são os heróis. São vários profissionais, não são apenas um profissional que você pensou que era, né, de certa forma. Eles são vários profissionais e eles são mais do que heróis, seres humanos, né? E como seres humanos têm fragilidades, vulnerabilidades, né, um conjunto de questões que nessa ideia, e desigualdades, inclusive financeiras, né, de recursos que a técnica de enfermagem né, o médico pode ter. Enfim, você tem toda uma questão aí fundamental, e até mesmo no começo da pandemia, uma aceleração da formatura de profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos, médicos, etc., o que também gera muita ansiedade e incerteza nesses profissionais que, sei lá, estão no último período, já vão se formar e enfrentar algo tão complicado e complexo, né? As palmas, né, para os profissionais da saúde poderia ter sido substituída por fique em casa, em vez de bater palmas, você pode ficar em casa, que já está ajudando muito o profissional da saúde, de certa forma. Está ajudando a evitar que eles fiquem sobrecarregados.
de certa forma. Sim. Jonathan, gostaria de agradecer muitíssimo pelo bate-papo hoje. Foi muito Eu que agradeço. esclarecedor. Vai ficar disponível no nosso IGTV, para quem não pôde estar aqui de manhã, e também no canal no YouTube até o final do dia. Muito obrigado. Eu volto com vocês na quarta-feira. A gente vai conversar com a professora Cristiane Pádua, farmacêutica, professora da FMG, sobre os riscos da automedicação no contexto da Covid-19. Até quarta. Muito obrigado, Jonathan, mais uma vez. Um Eu que abraço para agradeço, você. gente. Tchau, 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 gente. tchau. Muito Bom obrigado. dia. Igualmente.